Então, meus queridos estudantes de controle, né, malucos por escolher essa Por área de livre, conhecimento, espontânea vontade. livre, espontânea pressão, né? Deixei um exercício para vocês no feriado de Páscoa, né? Na aula passada eu deixei esse carinha aqui. Eu estou achando a imagem um pouco escura, eu vou tentar corrigir isso, só um minuto. Está aqui o exercício que eu deixei para vocês de presente de Páscoa, né? E eu vou resolvê-lo rapidamente com vocês. E o conteúdo de hoje, vai ter um conteúdo novo, é sobre a constante de tempo, tá? Então vai ter sim conteúdo novo na sequência. Pessoal, o primeiro passo para resolver esse exercício é, obviamente, fechar a malha, encontrar a equação de malha fechada. Como o meu C de S vai ser uma coisa que vai variar, tá? Eu vou fechar deixando o C de S, né, como uma função que vai ser modificada, né, para fazer testes. E até porque essa última questão ela é fundamental. Eu vou ter que mudar bastante o compensador, a equação do controlador. Então, vamos fechando a malha aqui dessa porcaria. A equação de malha fechada, como a gente já viu em várias vezes em outras aulas, né? Vai ser ramo direto dividido por 1 mais ramo direto vezes o ramo de realimentação, que nesse caso é unitário. Então, vai ficar C de S vezes 10 sobre S mais 20 dividido por 1 mais C de S vezes 10 sobre S mais 20. Eu posso simplificar um pouquinho, não totalmente, mas um pouquinho, isso multiplicando em cima e embaixo pelo polo da planta, que é o S mais 10, mais 20, né? Então, isso aqui vai ser igual, multiplicando por S mais 20 em cima vai cancelar. Multiplicando por S mais 20 embaixo vai cancelar aqui, mas vai sobrar no 1, tá? Então, isso aqui vai ser 10C de S sobre S mais 20 mais C de S vezes 10. Tá? Então, essa é a equação de malha fechada. Pessoal, eu quero o ganho DC, né? Então, eu quero calcular o ganho DC dessa malha fechada. Então, o ganho DC, basicamente, eu tenho que fazer o limite da malha fechada, no caso, quando S tende para zero. Tá? Então, eu vou substituir para os 3 casos e a gente vai verificar que esse ganho DC ele aumenta com o aumento da equação do controlador, que nesses 3 casos eu posso considerar que C de S é igual a K. Perfeito? Então, eu posso simplificar um pouquinho essa análise, generalizando, considerando que o C de S é K, pessoal. Tá? Mas só vale, obviamente, para o controlador sendo um ganho. Então, a malha fechada, eu posso só, para ficar mais fácil, é 10K sobre S mais 20 mais 10K. Perfeito? O ganho DC é o limite disso aqui quando S tende a zero. Eu vou ser mais pragmático do que matemático, né? Se eu calcular G da malha fechada de zero, eu vou ter 10K sobre 0 mais 20 mais 10K. Mas, pessoal, não esqueçam, isso é um limite. A gente não pode também dizer que é G de zero, que eu esqueci até o G. G da malha fechada de zero. Isso aqui é um limite, tá? Na prática. Na prática não, na teoria, né? Na prática a gente vai fazer assim. Eu tô me achando meio branco agora demais, mas azar, vai ficar assim o vídeo. Bom, então eu ganho DC da malha fechada. Então eu vou chamar GMF, malha fechada, DC, é tão somente 10 sobre 20 mais 10K, no caso em que o controlador é um ganho apenas. Tá? Fazendo K igual a 1, que é o primeiro caso,
tá? O meu ganho DC vai ficar 10 sobre 30, que é 1/3. Ou seja, é um desempenho terrível. Por que terrível? Porque significa que, se a minha referência tender para 1, a minha saída tende para 1/3. É uma bosta, né? Porque se a saída tende para 1/3, o meu sinal de erro tende para 2/3, ou seja, eu estou trabalhando com mais de 60% de erro, né, cara? 66% de erro. Eu quero que o meu forno vá a 100 graus, mas ele só vai chegar a 33. Que beleza, né, cara? É um sistema de controle uma merda. Se eu faço K igual a 2, a coisa vai ficar 10. Faltou o K aqui, né? Vezes 2. Não, faltou o K aqui. Desculpa, pessoal. Faltou o K aqui. Faltou o K. Faltou o K. Vai ficar 10 vezes 2 dividido por 20 mais 10 vezes 2. Que é 40 dividido por... Não, 20 dividido por 40. 20 dividido por 40, isso é igual a 1/2. Opa, melhorou. Por que melhorou? Porque agora, se eu dou um degrau de 100 graus no meu sistema de controle, a saída pelo ganho DC vai tender para 1/2 de 100, 50 graus. O erro foi para 50%. Então, eu já melhorei um pouquinho o desempenho do meu sistema de controle frente ao erro, né? Agora, se eu aumentar mais ainda o ganho, K igual a 10. Isso aqui eu vou ter 10 vezes 10, 100, dividido por 20, mais 10 vezes 10, 100. Isso aqui é 100 dividido por 120, que é 5/6, né? Então, agora eu trabalho com um erro bem menor já, né? Então, se eu tiver um degrau de 100 graus, a minha saída vai tender para 500/6, que é 80 e lá vai pedrada, né? Enfim, não sei. Né? 80 e poucos, não vou me estressar. Mas perceberam uma coisa importante. Só mexendo no ganho do compensador, eu mudo o valor que o sistema de controle estabiliza. Percebam que a planta permanece fixa. Tá? Então, vocês estão começando a entender o porquê que estudar o ganho DC é importante, porque só trabalhando com o ganho DC eu já consigo verificar uma das características do sistema de controle, que é quão bem ele consegue seguir uma referência em regime permanente. A gente vai estudar, a gente vai ter só aulas sobre análise do erro, não se preocupem, mas eu quero já instigar vocês a isso, a fazer esse pensamento. E era exatamente isso que eu queria aqui embaixo. Ó. Aqui embaixo, isso é uma pergunta difícil de responder se tu for analisar, tá? Mas a gente vai chegar lá. O fato é, por óbvio, se eu continuar aumentando o valor de K nessa equação aqui, a coisa vai tender cada vez mais para infinito sobre infinito, né? E quando eu calcular o limite disso aqui, se o meu K for suficientemente grande, isso aqui vai tender para 1. Tá? Mas existe um problema nisso. Eu não vou jamais conseguir trabalhar com um controlador que tenha um ganho muito grande. Né? Por que eu não vou conseguir trabalhar com esse controlador? Alguém sabe me responder isso? Vamos imaginar, para simplificar, que esse sistema seja de fato o controle de um forno. Não se atenham a ordens de grandeza aqui, tá, pessoal? O que acontece se eu vou aumentando o ganho desse carinha com o sinal de comando, né, se isso aqui fosse um forno, para o sinal de comando das válvulas do gás? Né? Eu posso aumentar infinitamente o ganho C? O ganho K, no caso, perdão? E por que eu já vou responder eu não posso?
Alguém sabe me Bom, dar nesse essa exemplo resposta? ali, nesse exemplo que tu colocou, professor, é uma Não? situação descontrolada ali, né? Ninguém? Limitação do próprio sistema, né? Nem para falar assim, não sei, professor. Nem para falar assim, professor, eu estou um Acredito eu que pouco sobrecarregaria, na verdade. afetado Ah, dos chocolates da Páscoa ainda. Ô, Renan, tá escutando o pessoal ou não? Vocês estão me ouvindo? A acho que ele gente não tá está aqui. nos escutando. Ele não está nos Vocês estão me escutando. ouvindo, pessoal? Só um minutinho. Alô? Tá ouvindo agora? Alô? Agora estou ouvindo. Exceto depois de... Pássaro, o Pessoal, pessoal dava a resposta aí. perdão. Eu coloquei os dois fones, eu não sei o que aconteceu aqui, não sei o que aconteceu. Depois eu tiro isso aí, ou deixo eu falando sozinho, porque deve ter sido engraçado. Pelo menos está gravado. Eu vou ver se vocês de fato falaram ou não. Então eu fiz. Qual a pergunta que eu fiz? Por que que não pode sobrecarregar aquele a entrada? Por que eu não posso aumentar esse ganho muito? Eu chutei a limitação do próprio sistema de controle. A limitação do próprio sistema, mas tem um nome bonito para isso. Alguém se lembra do nome? Sobretensão do sistema, talvez? Sobretensão? Acredito eu. Pode ser. A sobretensão não deixa de ser, de certa maneira, uma saturação. Pensando num sistema elétrico, né, acho que foi o Arthur que falou, se o ganho aqui é muito elevado, eu vou colocar um sinal aqui muito grande. Se isso aqui é uma tensão, eu posso foder com todo o meu sistema. No sistema que eu coloquei como exemplo, que é a vazão, o acionamento de uma válvula, né, uma válvula tem um certo limite. Chega uma hora que ela está 100% aberta e que eu não consigo mais passar desse limite. Esse sistema satura. Tá? Então, eu jamais vou aumentar demasiadamente o ganho de um sistema. Ganhos elevados, na prática, causam saturação. E a saturação, na prática, faz com que o sistema perca o controle linear. Existe o controle não linear? Claro, existe, pessoal. Tá? Mas daí é outra seara. A gente vai sempre tentar manter o nível dos sinais dentro, né, de níveis que não saturem o sistema. Então, se eu tenho uma válvula, eu sempre vou tentar operar dentro dos limites daquela válvula. Ela pode operar saturada? Pode, muitas vezes vai, como a gente vai ver nos exemplos dos sistemas de controle que eu vou trazer para vocês. Tá? O fato é que eu tenho que saber que isso acontece. Né? Então, Onde é que entra o... Desculpa interromper. Onde é que Não, entra mas... aquele... Desculpa interromper. A questão do offset. Onde é que entra nesse exemplo aí? Tem uma questão de offset envolvida também, né? Tem, pode ser que tenha algum offset aqui, se isso aqui é um circuito com operacional, eu vou poder ter um offset também nos elementos, mas daí esse é outro tipo de não linearidade, né? Não é saturação, é um pouco diferente, né, do offset. O offset ele é não linear no sentido que ele sempre vai adicionar uma quantia fixa, né? Então, é um outro tipo de não linearidade que tem, obviamente, é inerente de muitos sistemas, mas que a gente não vai trabalhar aqui. Tá? Isso aí, eu nem sei se vocês vão ver em não lineares lá com o professor Rafael, acho. Né? Então, tem esterese, saturação, offset, tudo que vocês estudam, acho que principalmente na cadeira do professor Júlio de instrumentação, tem aqui também, né? Porque a gente vai normalmente aplicar trabalhar com sistemas práticos. Erro de quantização, quando eu trabalho com conversores AD. Então, existem uma série de não linearidades envolvidas, né? Mas eu acho que talvez a mais simples e fácil de entender é a saturação. Né? Porque, por exemplo, se eu uso o ganho muito elevado, vai acontecer a saturação, não tem como evitar.
mesmo que o sistema não tenha nada de offset. Agora, offset é outra coisa. Na prática, todos os sistemas não são lineares, né? Muitas vezes eu posso desconsiderar algumas coisas, às vezes não. Fechou? Professor, só mais uma pergunta. Na verdade, é mais ou menos respondendo essa parte do ganho unitário que tu botou. Tanto ele tem um limite que tende a infinito, ele não chegaria a 1, mas a mesma coisa do zero, ele não partiria, tipo, o ganho, a pergunta que ele disse assim, do ganho unitário, ele não é nem 1 nem 0. Tipo, ele não parte do zero também. Pode tipo, ter ganho zero, né? Se eu usar um ganho zero aqui, eu zero o ramo tudo. direto. Daí eu zero Mas conforme as grandezas do ganho... Não tem uso prático, né? Sim. A não ser que eu queira desligar. Mas tu diz que o ganho do sistema tem que ser proporcional ao hardware do sistema. Tipo, teria que aguentar esse sistema. Eu tô pensando em elétrico, não no fogão, mas pensando, por exemplo, a válvula teria que ser muito maior. Quanto maior a válvula, mais próximo tu vai chegar do 1. Isso, tá, entendi. Mais ou menos isso. É mais ou menos isso, claro. Eu posso... válvulas que possuem uma vazão máxima de, sei lá, quanto maior o litros por segundo que ela permite, né, a abertura dela. Se é uma válvula esfera, Mais quanto maior próximo do 1 tu pode chegar, sim. o diâmetro do cano, né, mais próximo, óbvio, desse ganho unitário, tá? Mas mesmo assim, quando eu estou falando em sistemas de controle, eu estou comandando aquela válvula, ok? Se eu aumentar esse ganho, não importa a capacidade da válvula que está no sistema, né? Se eu colocar esse ganho muito grande, eu vou passar dos próprios limites, porque no caso da válvula, provavelmente o sinal de controle é a porcentagem de abertura daquela válvula, entendeu, Arthur? Sim, entendi. Não propriamente a vazão que eu quero. Eu vou comandar a válvula. Então, eu vou começar, sei lá, em 20%, vou aumentar 30%, 40%, 50%, 60%, 70%. Quando eu chegar no limite, eu não vou mais conseguir. Ia ser uma válvula com um motorzinho servo ou daquelas enormes de tanque, tu vai ter proporcional em todos. Tipo assim, não importa muito a capacidade. A gente tem que pensar mais no sinal de controle, naquele sinal que comanda. Comando, sim. E é muito comum usar esse tipo de controle, né? Qualquer modulação PWM faz uso disso, né? A largura do pulso vai de 0 a 1, de 0 a 100. E isso comanda um sistema que tem uma certa capacidade, ok? Mas além do 1 eu não consigo, né? Então isso já é uma saturação, né? Eu tenho que trabalhar dentro de 0 e 1, modular a informação dentro dessa faixa, digamos assim, né? Tá? Então, pessoal, é impossível... Então, voltando, alguém tem mais alguma dúvida? Não? Então tá. Então, voltando, pessoal, é impossível eu ter, na prática, K igual a infinito. Embora, se eu faço K igual a infinito, eu tenho o ganho DC tendendo a 1. Mas, incrivelmente, existe sim um controlador que eu consigo isso sem precisar me estressar, ou, na verdade, sem usar um controlador com ganho infinito. Na verdade, eu não vou trabalhar com um controlador sendo K. Eu tenho que mudar a estrutura do meu controlador. Porque tem uma palavrinha aqui que é fundamental, que é essa palavra aqui, ó, que eu omiti do exercício, né? Por quê? Porque eu queria que justo a gente tivesse essa discussão agora. O que eu quero da malha fechada é que o ganho DC seja unitário. E não que o ganho seja unitário como um todo, em todos os valores de S. Tá? Então, para resolver isso aqui, ou para chegar numa solução, né, é isso que eu quero discutir com vocês, eu tenho que pensar em C de S como realmente uma função que eu posso atribuir qualquer forma. Não é mais um C de S igual a K. O C de S é de fato C de S. E pensando nisso, eu vou ter que trabalhar com esse formato aqui, ó, de fato. Se eu calculo o ganho DC desse cara,
eu tenho que calcular o limite quando S tende a zero dessa função, que é 10c de S sobre S mais 20 mais 10 vezes C de S. Tá? O que acontece? Esse S aqui, né, vai tender para zero. Ele está aqui numa razão em que eu somo coisas. Então, na verdade, eu posso desconsiderar esse S quando eu avalio esse limite. Tá? E posso reescrever isso puxando o limite, obviamente, para as funções em que eu tenho C de S. Porque é a única função de S que eu não vou realmente saber, eu não sei quanto é que é o limite, então eu teria que calcular. Então eu posso escrever isso aqui como 10 vezes o limite quando S tende a zero do controlador, dividido por 20 mais 10 vezes o limite quando S tende a zero do controlador. Né? Tudo bem, eu poderia colocar, inclusive, aqui o limite de S quando S tende a zero, mas a gente sabe que isso é zero. Né? Enfim. Percebam agora que eu não tenho uma equação que é C, eu tenho que calcular um limite, né? Eu não tenho uma equação que é só K para o controlador. Eu tenho todo um limite. E daí a pergunta que eu vou fazer é, existe um C de S cujo limite, quando S tende a zero, tende para infinito? Isso aqui, ó, existe? Tem alguma função que eu consigo fazer isso aqui? Se C de S fosse um integrador, por exemplo, um sobre S. Exatamente. O mais simples, e na verdade o único carinha que tem ganho DC unitário, né, a única razão polinomial, é quando o meu denominador tende a zero. Né? Então eu tenho que ter um S no denominador que multiplica tudo. Tá? Eu posso pensar em N sistemas com essa característica, mas o mais simples, que a gente já viu várias vezes, é como foi o Vargas que falou, né? O Viegas? Viegas, não é Vargas, quase, hein? Quase. Quase, chegou perto. O carinha que tem esse comportamento mais simples é um integrador simples, né? Na verdade, qualquer outro que tem ganho DC infinito vai ter um integrador. Posso até ter mais coisas aqui. Tá? Mas se eu faço C de S igual a 1 sobre S, eu garanto, vocês podem conferir aí, que se eu fecho a malha e calculo o ganho DC vai ser sempre unitário. Não importa nem o ganho aqui em cima, não importa se eu multiplico isso aqui por um ganho. Tá? Isso significa que quando o meu ramo direto possuir um integrador, né, a saída sempre vai tender para o valor da entrada. Pessoal, é exatamente por isso que o controlador PI, né, consegue zerar um erro. Né, porque ele tem um integrador. É um proporcional integral. Tá? Isso é bem chato. Matematicamente faz sentido e tal. O ganho DC do controlador tem que ser infinito, então eu tenho que ter um polo na origem, tá? O polo na origem, tá? É um integrador, esse carinha. Mas vocês têm que ver como isso faz todo sentido. Né? Porque se esse infeliz é um integrador, a única situação de equilíbrio é se esse sinal, que é a entrada do integrador, tender para zero. Porque se esse sinal não tender para zero, o integrador vai integrar ele. E esse sinal daí vai continuar, né, variando. Tem situações em que isso acontece? Tem. São quando os sistemas instabilizam. Mas esse sisteminha aqui, no caso, é um sistema estável em malha fechada, é só calcular a localização dos polos, fechar a malha e calcular. A única situação de equilíbrio é com esse carinha tendendo para zero. E faz todo sentido, porque senão o integrador não para de integrar. O integrador também, o que ele faz? A gente diz que ele encontra o valor ótimo para zerar o erro. Né?
porque ele consegue manter a saída alta, digamos assim, pensando num circuito elétrico, eu consigo ter uma tensão não nula na saída do sistema, enquanto a entrada está zerada. Por quê? Porque ele acumulou essa informação, ele pode pensar, eu posso pensar num capacitor, né? Se eu estou trabalhando com um sistema discreto, eu posso literalmente pensar numa variável acumuladora, que eu vou somando até que a soma tenda para um valor. Então, perceberam como as coisas fazem sentido. A gente ainda não está trabalhando com especificamente sistemas de controle, que fique claro. Isso aqui é um sistema de controle. A gente não viu nenhuma teoria específica. Mas entendendo os sistemas e o ganho DC, por exemplo, eu posso fazer esse tipo de inferência, né? Basicamente era essa discussão que eu queria ter. Então, essa carinha aqui, é possível obter um ganho unitário? É. Desde que o meu compensador seja, nesse caso, um integrador. Tá? Um detalhe. Se a planta já contém uma característica integradora, né, eu não preciso, obviamente, que o compensador seja um integrador, porque ele já vai ter um ganho DC infinito aqui, né? Então, quando eu calcular o ganho DC, isso é interessante, né? Quando eu calcular o ganho DC da malha fechada, eu vou ter infinito sobre infinito, né? Não importa se o infinito vem do C, do ganho DC do controlador, não importa se o ganho DC vem da planta. Né? Lembrando que a malha fechada é CG dividido por 1 mais CG, se eu chamar essa função de G, né? E literalmente, pessoal, eu posso calcular fazendo a multiplicação dos ganhos DCs, dividindo por 1 mais a multiplicação dos ganhos DCs, né? Fazer C de 0, G de 0, C de 0, C de 0, porra, um trava-língua, G de 0. Tá? Show de bola, pessoal? Pessoal, até o próximo exercício.